se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. Jesus está falando. Jesus está falando de Jerusalém, está diante de Jerusalém, vem em peregrinação com todos os peregrinos, vai às festas, uma das festas pode ser a Páscoa em Jerusalém, e de longe, quando passa depois, imagino eu, depois de Emaús, antes que entre no vale do Cedron, entre um vale, depois a cidade está no alto, então ele avista de um ponto alto, avista a cidade. Os peregrinos avistam a cidade, iam a pé, claro, né? Por muitos dias, ele vinha da Galileia. Tá? Nessa hora que se aproximam do alto e veem a cidade santa, quase muito próxima, embora tenha um vale no meio. Então isso dá, com toda certeza, uma emoção muito grande ao peregrino, não é? Ao romeiro. Né? É a experiência de todos nós que vamos em Romaria, a Juazeiro do Norte, a Aparecida, a Fátima, em Portugal, a Basílica de São Pedro. Ao nos aproximar dessa meta da peregrinação, nos sentimos no nosso coração bater forte, vem uma grande emoção. Então, Jesus chorou, tenho eu a impressão de que, em primeiro lugar, nesse contexto da a emoção do peregrino que chega à meta de sua jornada, ver a cidade santa. Segundo o texto nos diz, Jesus também chorou porque se sentiu rejeitado por Jerusalém. Se também tu compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. Está falando com a cidade de Jerusalém. E descreve o que vai acontecer a Jerusalém. Porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Está falando com quem? Com Jerusalém, né? Como Jerusalém fosse uma pessoa. Jerusalém é uma representação do povo de Deus. Se tu, porque não reconheceste o tempo em que foste visitada, ele vem fazer uma visita. Ele é o Messias que veio. Está cantado no Benedictus, no canto de Zacarias, o pai de João Batista, a luz do sol nascente que veio nos visitar. A vinda de Jesus é como uma visita. Não reconheceste o tempo em que foste visitada. Jesus está falando da rejeição do povo de Deus representado em Jerusalém a respeito da sua pessoa, não o acolheu como Messias. Ele que foi o enviado do Pai, eles lhes fecharam as portas. Eles tramaram contra ele, eles o mataram. A rejeição, a dor, o sofrimento de se sentir rejeitado. Chora como peregrino que contempla a meta de sua peregrinação, chora como Messias rejeitado pelo seu povo. Mas chora também porque prevê a destruição daquela cidade. Te cercarão de todos os lados, farão trincheiras e não ficará pedra sobre pedra. Matarão a ti e aos teus filhos. Prevê aquilo que aconteceu 40 anos depois, a destruição de Jerusalém, que já tinha passado por outras destruições anteriormente também. Chora como profeta, porque está antevendo a destruição daquela cidade tão linda, aquele templo majestoso, aquelas muralhas que pareciam protegê-la. No entanto, não ficaria pedra sobre pedra. Isso dói ao coração de Jesus e ao nosso também. Jesus, chegando à cidade de Jerusalém, avistando a cidade, chorou. Como peregrino, como Messias rejeitado, como profeta que vê a destruição na frente. Uma palavra de Jesus nos chama a atenção hoje, eu queria conversar com vocês sobre exatamente ela. Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. Se tu também, é a primeira palavra, significa que ele sabia.
Ele compreendia, ou mais alguém compreendia, talvez os seus discípulos, e ele está dizendo, se tu, Jerusalém, também tu compreendesses. Ele está falando de uma informação, de uma compreensão, de um entendimento que ele, com os discípulos a quem ele tenha comunicado, ou aqueles que o seguem, talvez participem dessa compreensão, mas se tu também, Jerusalém, tivesses essa compreensão que eu tenho, ou que nós temos, se tu também, primeiro termo. Depois, se tu também compreendesses, lembra o Salmo 89, que nós rezamos todos os dias, dizendo que, se o povo de Deus compreendesse, se acolhesse, se abrisse o coração. Não faças também como o povo antigo fez, fechou o seu coração no deserto. Se o povo de Deus ouvisse essa voz, compreendesse essa palavra. É isso que está no Salmo 89. Até musiquei, né? Se o povo de Deus no Senhor cresce, se hoje atendesse sua voz. É essa palavra, compreendesses, compreender. Compreender é o acolhimento da evangelização, não é? Compreender é ter o entendimento que vem da luz da palavra de Deus. Você está numa situação, numa escuridão, ou numa situação confusa, mas a palavra é uma luz para iluminar a sua situação, compreender com o coração, compreender com a inteligência, compreender com o seu espírito, compreender-se. Se tu também, tu Jerusalém, compreendesses, agora a terceira palavra, hoje é uma palavra preciosa no Evangelho, porque a salvação não é amanhã, é hoje, é agora. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, falou isso, hoje entrou a salvação nesta casa. Não é depois, é agora, hoje. É hoje que a palavra produz efeito, é hoje que a conversão acontece, transformando a vida das pessoas, é hoje que a graça de Deus nos visita, é hoje. Quando esteve na sinagoga de Nazaré, com todo o seu povo, as pessoas que conheciam, atentas, assim, admiradas, Jesus disse, leu a palavra e quando terminou disse, hoje se cumpriram essas palavras que vocês acabaram de ouvir. Hoje é o dia da salvação. É hoje que Deus muda a vida. É hoje que o nosso coração se abre para encontrar Deus e a paz. Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer. O quê? O que é que pode trazer a paz para Jerusalém? A paz para você, a paz para o meu irmão, a paz para mim. O que é que pode trazer? O que é que podia trazer era a abertura do coração, não é? O coração aberto para acolher esse Messias que está chegando. A conversão que nos abre à ação de Deus. O que te pode trazer a paz? É o quinto termo. A paz. E Jerusalém estava em paz? Estava em paz? Não estava em paz. A paz não é porque estava não é só o contrário de guerra. A paz é muito mais. A paz é comunhão, a paz é harmonia, a paz é entendimento, a paz é plenitude de vida. A paz é um feixe de coisas boas. A paz é todo feixe de belezas, de bondades e verdades. É tudo junto, não é? Viver em paz, estar bem com Deus, com os seus irmãos. Jerusalém não vivia nisso, porque os grupos de poder estavam se engalfinhando contra o povo. Em Jerusalém está a cabeça do povo, os grupos de poder que se assentam no Sinédrio, os saduceus, com seus mestres da lei, os fariseus, os anciãos, basicamente esses três grupos. Os saduceus são os sumos sacerdotes que governam o templo, os fariseus, os que comandam um grupo enorme pelo país inteiro, né, com uma mentalidade muito ferrenha, querendo cumprir a lei, mas sempre passando o povo para trás, e os anciãos, que são os proprietários, os grandes proprietários daquela região da Judéia. Eles comandam o templo. No templo comanda-se o que se pode, porque os romanos aqui comandam o país, né? Tem o sinédrio, onde se decidem as coisas. Eles vivem, cada um buscando o seu interesse, lutando entre si, lutando contra o povo. Não pode haver paz.
E havia a dominação dos romanos, o Império Romano também tinha seus interesses e suas alianças, eram aliados dos saduceus, e cada um tirava um pouco proveito, não é? E todos eles estão em opressão do povo, manipulando as pessoas. Veja que na morte de Jesus, houve manipulação, né? Pagou-se as pessoas para gritarem lá, crucificam, né? Para darem testemunhos falsos contra Jesus, um poder corrupto, né? Não se está em paz, não se está em paz em Jerusalém. E o que pode trazer a paz para Jerusalém é que esse povo reconheça Jesus, acolha Jesus como seu Salvador, não é isso? Quer dizer, abrir o coração para o que Jesus está ensinando, e o primeiro ensinamento de Jesus é uma revelação sobre Deus. Ah, se Jerusalém compreendesse naquele momento o que Jesus tem. Jesus estava dizendo: quem é Deus que está em aliança com vocês? Quem é Deus que fez aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó? Que Deus é esse que tirou vocês das garras do faraó do Egito e os trouxe pelo deserto e lhes deu uma terra? Esse Deus é o meu Pai. Esse Deus ama vocês como o pai do filho pródigo, que acolhe o filho que volta para casa arrependido. Esse é o Pai providente, que providencia que não falte nada aos seus, que lhe permite dormir e descansar, porque tem quem vele, quem cuide de Israel. Esse é o seu Deus, é o Deus e Pai que vocês conhecem pela metade. Reconhecer Jesus como Salvador é acolher o seu Evangelho, o Evangelho que nos diz que nós somos irmãos uns dos outros, que nós devemos cuidar uns dos outros, lavar os pés dos outros nas suas necessidades, que nos diz que precisamos caminhar junto com os irmãos, com tolerância, com respeito, com diálogo e com perdão, porque nós machucamos e somos machucados pelos outros. É assim que se alcança a paz, acolhendo a regra do Evangelho: amai-vos uns aos outros, acolhendo a manifestação de Jesus sobre Deus, o Pai, a quem precisamos amar com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. E realizar na sua vida, com abertura para os outros, essa graça de estarmos unidos a Cristo como corpo místico dele. Somos a sua igreja, a comunidade dos seus seguidores, dos seus discípulos. Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, não acolhendo Jesus, não acolhendo o seu Evangelho, não acolhendo a verdade que Jesus proclama sobre Deus, sobre a pessoa humana, sobre a humanidade, sobre o cosmos, Jerusalém, engalfinhado na sua luta de interesses, terminou por criar uma guerra com os romanos e foi destruída até não ficar pedra sobre pedra. Mas deixemos Jerusalém quieta, porque Jerusalém representa o próprio povo de Deus, representa a mim, representa você, e isso que Jesus está dizendo hoje no Santo Evangelho é para você e para mim. Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, meu irmão, então você não está em paz? Nós não estamos em paz? Claro que não. Nós estamos ansiosos porque ainda não estamos saciados. Não é verdade isso? Estamos ansiosos, estamos preocupados, estamos deprimidos, não percebemos, não acolhemos que Deus é providente, que Deus cuida de nós, que nós não nos perderemos, não estamos abandonados, estamos ansiosos, correndo atrás da bolacha de cada dia. E como disse lá o Malaquias, colocando o que ganhamos em saco furado. Fica nada, ansiosos. Não estamos em paz, estamos em conflitos com os outros, somos indiferentes, estamos entrando numa cultura de indiferença, não resolvemos os nossos conflitos com respeito, com diálogo, nós resolvemos com guerra, com armas, com grito, com deletando as pessoas na internet e na vida real. Quer dizer, a internet também é real, né? Na vida física, né, gente? Não estamos em paz, não somos irmãos, não confiamos de verdade em Deus,
Não conseguimos viver em comunhão com Cristo todo dia, até chegar a dizer como Paulo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E Ele que passou pela cruz, ressuscitou, me comunica vitórias, mas não é para eu viver aqui na boa vida, eu continuar lutando com esperança. Estamos vivendo sem esperança, estamos vivendo sem ser iluminados pela fé, porque estamos com os nossos interesses, estamos mais mundanos, mais pagãos do que cristãos, adotando os costumes. Aí lemos até hoje, não foi? Você leu aí o primeiro livro de Macabeus, não é? Resistiram à cultura, à dominação dos pagãos, Matatias, uma grande revolta contra isso. Não estamos em paz, mas olha, meu irmão, se tu também compreendesses hoje, não amanhã, hoje, o que te pode trazer a paz? É hoje é o dia da evangelização, hoje é o dia da tua conversão, abrir o coração para acolher a Deus que é seu Pai, que ama você, que perdoa as suas faltas, que o acolhe para viver com dignidade na casa dos irmãos. Acolher o Evangelho de Jesus que nos faz fraternos, solidários, responsáveis uns pelos outros, responsáveis pela casa comum que estamos destruindo. E aí daqui a pouco vai ser pedra sobre pedra, que até as mudanças climáticas já é uma destruição da natureza, já é pedra sobre pedra, daqui a pouco está descontrolado se não tivermos mais, se não conseguirmos mais barrar os efeitos da destruição da natureza que nós criamos pela emissão por hora de gases de estufa, mas tem as doenças que nós provocamos e tudo mais. Ah, se tu também hoje compreendesses o que te pode trazer a paz. Acolher Jesus, mas não é só uma religião intimista, uma religião de compromisso, de fé, de esperança, para viver com esperança, para fermentar esse mundo de guerra, de problemas, com a esperança de Deus, com o amor de Deus, que nos desarma, que nos faz viver com confiança, que nos faz reconhecer irmãos, que nos faz saciados com tudo que Deus nos dá. Por isso hoje é o dia de agradecer, e nós não paramos de pedir, porque não estamos saciados ainda. E nem confiamos suficientemente nele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.